Boa noite, caros amigos. Daqui a pouco vamos começar aqui a nossa live para debater um pouco sobre o pacote de crime, né? As mudanças na prisão preventiva. Estou vendo aqui diversos colegas com frase do Instituto, Antônio Vieira, Ícaro, professor Vinícius, professor Matheus. Estamos aqui aguardando só o nosso convidado, Thiago Minagé, chegar para a gente poder começar. Como todos sabem, a prisão preventiva é um tema muito importante no processo penal, seu caráter instrumental, e é um tema bem palpitante pela mudança que aconteceu recentemente, decorrente do pacote de crime, né? Essa alteração que inicialmente não estava prevista na redação original, porém a Câmara dos Deputados propôs uma emenda e hoje temos diversas mudanças que vamos debater detalhadamente com o nosso querido amigo, já está chegando aqui. Estou vendo vários amigos, gente de outros estados aqui, Paula Bico, estou vendo aqui Jonathan também, estou vendo Breno, grande Saulo, nosso promotor de justiça, grande Armando Mesquita, exemplar juiz de Feira de Santana, galera boa aí, diversos delegados, delegado Roberto Matos aqui também presente. Galera boa, vamos lá, vamos agora começar com nosso querido amigo, professor Thiago Minagé. Agora. Boa noite, Thiago. Tudo bom, amigo? Fala, Gustavo, boa noite, tudo bem, meu amigo? Tudo bom? Apresentar aqui Tudo quem não jóia. conhece ainda. Thiago Minagé é um querido amigo, advogado criminalista, presidente da Abraquim no Rio de Janeiro, doutor e mestre pela Unesa Rio de Janeiro e está fazendo um pós-doutorado na UFRJ. Nosso convidado da noite aí, mais uma live do BADPP, para quem vem acompanhando. Todas as lives estão sendo um sucesso. O nosso presidente, Luiz Gabriel, está empurrando isso aí, está motivando a galera a participar. Tem também Vinícius Assunção, vice-presidente, também está presente. Temos o ex-presidente também que está aqui, do Oliveira, né? Galera boa. Gente do Brasil todo, Thiago, nos prestigiando aí hoje, hein? O debate vai ser Bacana, bacana. bacana, bacana, fico feliz com isso. Acho que o que teve de melhor nessa pandemia aí foi essa interação via live que a gente começou a praticar mais, né? Antigamente isso era bem escasso, e aí a falta de alternativa nos deixou reféns disso e deu certo, acho super bacana. Com certeza. Pelo menos a gente consegue se manter próximo, né? Mesmo com todos os problemas, a gente consegue aí participar, debater de temas tão legais, poder discutir aí. Mas vamos começar, né? Já tem uma quantidade boa de pessoas aí, acho que o povo está ansioso para saber essa novidade desse pacote de crime que gostaria de lembrar também a lição de nosso querido Rômulo Moreira, que chamava pacote de embrulho, né? Ele chamava de embrulho, que aquilo não era um pacote. Eu acho que com todas as ressalvas, as alterações da prisão preventiva foram bem interessantes, né? O que é que você acha que Pois, você tem a me dizer? pois é, cara, então, eu acho assim, primeiro, ainda nesse âmbito político, legislativo, de validade ou não, de aplicabilidade ou não da lei, eu acho que quando essa lei veio como uma surpresa, né, de Natal no ano passado, 2019, eu acho que a discussão em torno do juiz das garantias meio que deixou de lado muitas coisas que vinham sendo tratadas na questão da prisão preventiva. Isso, de certa forma, foi bom. Eu tenho certeza que se viesse uma alteração específica sobre a prisão preventiva, conforme foi feito, se recortasse a Lei 13.964, pegasse só a parte que mudou a prisão preventiva e viesse publicar como uma lei autônoma, dificilmente aprovaria do jeito que foi aprovada. Como ela veio no pacote da Lei 13.964, que mudou significativamente bastante coisa, eu acho que todas as forças dispensadas para o juiz das garantias deixou de lado ali e passou muita coisa batida no que se refere à prisão preventiva. E o mais interessante, Gustavo, é o seguinte: eu sempre reclamei, sempre questionei, obviamente seguindo vários outros autores e professores e juristas que trabalham com processo penal,
é que o processo penal ele sempre foi modificado por etapas, né? Modifica um pedaço aqui, um pedaço ali, um pedacinho ali, uma coxa de retalho mal feita, mal costurada, e aí acaba que os institutos não se conectam, né? Se você pegar o nosso processo como um todo, os institutos são alterados gradativamente, ponto a ponto, eles não se conectam porque as alterações são soltas, aleatórias, enfim. Bom, e aí essa lei 13.964, de certa forma, ela foi um pouco além da mudança pontual. Hoje, por exemplo, é fundamental você entrelaçar o novo tratamento da prisão preventiva com o juiz das garantias, por exemplo. Então foram mudanças que, em um contexto geral, abrangeu bastante coisa. Mudou bastante coisa, mudou a perspectiva. Porque o que acontece, Gustavo? Eu acho que a gente perde, não é nem que perde, a gente dispensa muita força e muito tempo para tentar explicar aquilo que está posto na lei, aquilo que está escrito. E aí começam as mais mirabolantes interpretações legislativas. Sendo que a gente acaba pecando em não construir uma estrutura processual ou procedimental que possa viabilizar aquilo que, não que nós pretendemos, mas aquilo que a Constituição pretende, aquilo que a Constituição determina que seja feito. Então, o que falta mesmo, eu acho que a gente dispensa muita força com relação a situações periféricas, a situações acessórias. É igual quando você começa a discutir processo penal e você, ao invés de tratar a presunção de inocência, por exemplo, como o coração do processo, hoje nós temos a prisão preventiva como coração do processo. Então a gente vai dispensando força, perdendo tempo com institutos acessórios e acaba que nós muitas vezes legitimamos até a arbitrariedade. Então assim, eu acho que para além da mesmice, e não no sentido depreciativo, mas sim no sentido de não ser repetitivo, eu acho que eu queria propor uma abordagem e uma visão um tanto quanto diferente do Instituto Prisão Preventiva. Ao invés da gente dispensar força aqui, dispensar tempo para discutir requisitos e pressupostos, isso está posto na lei. É óbvio que isso é importante, é óbvio que a gente precisa saber, mas isso não é o centro da discussão da prisão preventiva. O que a gente precisa parar para pensar nós temos um processo que pode viabilizar o Instituto Prisão Preventiva tal qual a Constituição regulamenta? Esse é o ponto. Eu acho que a Lei 13.964, a abordagem que eu quero trazer é mais ou menos nesse sentido. Por quê? Porque se você parar para pensar, uma grande mudança que a Lei 13.964 trouxe, como eu disse, para além dos requisitos e pressupostos, é o que eu costumo chamar de cultura das audiências. Cultura das audiências nada mais é que a implementação efetiva da oralidade no processo penal para a tomada de decisões. Então, o que eu quero trazer com isso? Primeiro ponto, né? Oralidade não se confunde com oratória. A gente não está aqui discutindo quem fala bem, quem fala mal, quem fala grosso, fino e assim sucessivamente. O que eu quero tratar é justamente um processo, um juízo oral que, de certa forma, a Lei 13.964, ela tem o pontapé inicial para que isso ocorresse. Por que eu digo isso? Se você pegar as alterações, eu vou até puxar aqui porque eu tinha feito uma anotação aqui para poder não me perder para falar contigo. Se você pegar e parar para pensar, quando se fala do juiz das garantias... No artigo 3º, né, do projeto. Terceiro A, B... Quando a gente fala do juiz das garantias, nós não estamos falando apenas de mais uma atuação jurisdicional, de questionamento da legitimidade ou da competência do juiz. Pelo contrário, o juiz das garantias nada mais implementa na nossa sistemática o que eu no começo eu falei sobre a cultura das audiências. O que seria a cultura das audiências? Como que nossa prática funciona hoje, Gustavo? E assim, eu vou tentar trazer uma abordagem, como eu sempre faço, um tanto quanto teórica com prática. Como que funciona no nosso dia a dia hoje? Você tem uma investigação, essa investigação o delegado de polícia entende por representar por uma prisão preventiva, ele escreve isso,
remete para o Ministério Público escreve um pedido de prisão preventiva, que remete para o juiz, e o juiz escreve uma decisão que decreta uma prisão preventiva. Toda essa escrita, essa escrituração, além de ser algo burocrático, é algo sigiloso. Porque em momento algum, nesse trâmite, você tem atuação, seja daquele que vai sofrer as consequências da prisão, como da sua defesa. Essa é a nossa realidade, essa é a nossa prática hoje, dentro do contexto da prisão preventiva. E se você pegar a Lei 13.964, dentro do artigo 3º-A, você pega o inciso 6, 7, o artigo 287, o artigo 310. Esses dispositivos alterados, eles sempre vêm trazendo, e aqui eu destaco, que eu estou atualizando no meu livro, eu estou colocando isso, ele vem dizer o seguinte: assegurado o contraditório em audiência pública e oral. Assegurado o contraditório em ampla defesa em audiência pública e oral. Para a realização de audiência de custódia. Audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado, membro da defensoria, membro do Ministério Público. O que isso pode, muitas vezes, passar despercebido? Porque essa tomada de decisão para decreto da prisão preventiva, em especial na fase pré-processual, caso você observe com os novos dispositivos, você acaba com esse trâmite sigiloso, escrito e burocrático, para que se decrete a prisão preventiva. A todo momento, a Lei 13.964, ela alterou os dispositivos legais, e a todo momento ela vem dizendo o seguinte: a tomada de decisão tem que ser feita em audiência pública e oral, em audiência pública e oral, em audiência pública e oral. O que isso significa, Gustavo? Toda essa burocracia, essa prática de tomada de decisões sigilosa, porque isso é uma decisão sigilosa. Você normalmente só toma ciência quando a Polícia Federal agora está na moda, bate na sua casa às 6 horas da manhã com uma busca, apreensão ou mandado de prisão preventiva. Isso é tudo aquilo que não se compatibiliza com um sistema acusatório. E deixa eu fazer um parêntese aqui. A gente fala de sistema acusatório, eu me penitencio muito, porque durante muito tempo eu disse que o nosso sistema é acusatório, o nosso sistema infelizmente não é acusatório. Nosso sistema é inquisitório. Nosso sistema é predominantemente inquisitório, ele tem raízes e matrizes autoritárias, com alguns flertes acusatórios. Alguns institutos aqui e ali, e que normalmente são utilizados quando convém. Dependendo do caso, dependendo da pessoa, e assim sucessivamente. Então nós não temos um sistema acusatório. Pela primeira vez, a Lei 13.964, ela descreveu no contexto legislativo que o nosso sistema seria acusatório. Em momento algum, a Constituição diz que o nosso sistema é acusatório, em momento algum, o Código de Processo Penal ou qualquer outra lei especial diz que o sistema é acusatório, exceto agora com a Lei 13.964, que vem dizendo que o sistema é acusatório. Fecha parênteses. Voltando. Quando você estabelece que o nosso sistema é acusatório e você começa a perceber que você agora efetivamente precisa ter todo um contexto normativo que atenda à acusatoriedade e suas características, é indispensável que as tomadas de decisões sejam proferidas com um contraditório prévio. Isso é muito importante, porque se você parar para pensar, eu acho o cúmulo do absurdo, do cinismo, o maldito contraditório diferido, postergado. Né? O que é o contraditório diferido ou postergado? Se produz tudo, depois que tudo está produzido, está pronto, depois que já foi tomada a decisão, vem um despacho cínico dizendo, em respeito ao princípio do contraditório, se manifesta a defesa. Porra, venhamos e convenhamos, nos poupe, né? Que isso é pura hipocrisia, não tem o menor cabimento. Mas por que existe? Isso é só para dar um exemplo da problemática que nós enfrentamos com a escrituração do processo e os atos sigilosos. Como nós estamos falando de um processo escrito e sigiloso, ele permite o tal contraditório diferido ou postergado. Porque se é escrito, primeiro um tem que escrever para o outro escrever posteriormente. Como isso não é presencial, existe um trâmite burocrático para isso. Olha como que a gente legitima, e aí nós reproduzimos, nós ensinamos que o contraditório pode ser postergado, diferido. Isso tudo, Gustavo, é fruto de uma má compreensão das finalidades e objetivos dos institutos. Né? Eu sempre brinco que eu digo o seguinte, vamos regredir no sentido de retornar no tempo, lá da graduação, e me responde uma coisa, para quem estiver ouvindo, é uma pergunta retórica, mas é uma pergunta retórica plantando uma sementinha na cabeça de cada um.
Qual a natureza jurídica do processo criminal? Qual a finalidade do processo criminal? São 3 perguntas. Natureza jurídica do processo criminal, finalidade do processo criminal e a finalidade da prisão preventiva. Observe que muitos que estão aqui ouvindo vão falar o seguinte, opa, vai pensar, vai considerar, vai buscar, porque sequer lembra o significado de 3 coisas básicas. Né? 3 coisas básicas. Se parar para pensar, isso muda tudo daquilo que nós estamos estudando de perspectiva. Porque hoje eu tenho uma visão de natureza jurídica do processo criminal como direito fundamental de cada um de nós. Se você fala que o processo tem natureza jurídica de direito fundamental, ele já se contrapõe àquele antigo pensamento que era a potestade do Estado, de submeter alguém ao seu poder. Já não é mais isso. Então a natureza jurídica do processo criminal é direito fundamental de cada um de nós. Finalidade do processo criminal. Finalidade do processo criminal hoje, eu tenho como concepção, inclusive decorrendo de sua natureza jurídica, como garantidor de direitos e limitador do poder. Que se contrapõe ao que antigamente tínhamos como instrumento de aplicação da lei penal. Veja como que os institutos evoluem e muitas vezes nós não acompanhamos. E quando você fala de... E quando você fala... Exatamente. Isso muda tudo, Gustavo. Para pensar. Você sai de uma natureza jurídica de potestade do Estado para direito fundamental nosso. Você sai de uma finalidade de aplicabilidade da lei penal para limitação do poder e garantia de direitos. E nós estamos falando aqui de institutos e instrumentos que limitem o poder do Estado para decidir com relação à prisão preventiva. Né? Então você vê, aí você parte agora para a finalidade da prisão preventiva. Antigamente tinha essa finalidade da prisão preventiva como uma antecipação da pena. Se você parar para pensar, na verdade você ainda tem isso muito enraizado no processo penal. Todas aquelas teorias, Gustavo, que a gente estuda para justificar a pena, lá de penal 2 da graduação, né? Teoria retributiva, teoria preventiva geral, teoria preventiva especial. Esse quadro de expectativas foi transportado para o uso da prisão preventiva. Hoje, não importa se o cara é condenado, o que importa é que se ele está sendo investigado ou está respondendo a um processo, ele esteja preso preventivamente. Olha que absurdo. Mas aí tem uma questão interessante, Thiago, desculpa interromper, Claro. É que o pacote de crime trouxe algumas alterações bem interessantes isso aí. Desde a questão da parte de motivação concreta, já tinha algumas coisas que eram da própria jurisprudência, né? Que exigiam motivação concreta, de não pode mais aquela prisão formulário, você tem que ter elementos contemporâneos, e aí aquela questão até da revisão dos 90 dias é interessante para criar um paralelo do que são fatos novos e fatos contemporâneos, porque o judiciário, não sei aí no Rio, mas pelo menos na Bahia, e essa realidade que a gente vive, a advocacia, muitas vezes abstrai essa visão, e aí diz que o fato é concreto até 2 anos depois. Já vi situações aqui como essa, 2 anos depois do fato, se decretar uma prisão preventiva ou medida cautelar. E assim, então, e hoje, com essa previsão e essa exigência de fundamentação, para tudo, para justificar a prisão, para justificar a cautelar, para deixar de dar a prisão, aproximando também nesse sentido do acusatório, eu acho que um grande ato positivo essa alteração, que não estava prevista no projeto original, e traz para a gente um certo avanço. Apesar de ser uma coxa de retalhos, eu acredito que foi um avanço, sim, algo positivo. Apesar das críticas que são efetivamente justas, é algo muito positivo hoje a gente criar uma nova realidade, né? Para a gente poder, inclusive, fortalecer a luta democrática pelos direitos humanos, os direitos das pessoas que estão ali, os principais clientes do processo penal, que na verdade são as pessoas mais pobres, né? Isso é importante a gente ter isso em mente. Então, Gustavo, só que se você parar para pensar, e é onde eu te falo que a mudança um pouco mais completa, ela é importante. De nada adiantaria, por exemplo, você trazer um roteiro explicativo do que é uma decisão fundamentada, se essa decisão puder sempre estar saindo do gabinete. Com certeza. Porque você vai sempre continuar trabalhando com os modelinhos, onde os assessores, os estagiários, aqueles que auxiliam o juiz, decidem por ele só assina. E isso é importante, por quê? Porque antes de você chegar nesse aspecto, você volta aqui em como que nós vamos controlar isso. Como que nós vamos limitar isso?
Como que nós vamos fazer com que isso não seja feito dessa forma? E aí eu te falo a importância da finalidade do processo penal. Qual é a finalidade do processo penal, Gustavo? Não é limitar o poder? E o que a gente está falando Com aqui? certeza. É justamente limitação do poder e é justamente garantia de direitos individuais. Né? A relação Estado com a pessoa acusada, ela é uma relação que precisa ser contida. O poder não pode ser empoderado, o poder precisa ser limitado. E se você não conseguir criar mecanismos que limitem esse poder, e aí vem o que eu volto lá no começo que eu estava falando com você. E aí vem a questão da oralidade, da cultura das audiências. Por que eu bato nessa tecla? Eu quero trabalhar sobre esse aspecto, sobre esse prisma. Porque se você continuar você, por exemplo, igual você falou agora é necessário fundamentar, é necessário colocar que os fatos são concretos. Os fatos não são concretos 3, 4, 5, 10 anos depois, não são contemporâneos, etc, etc. Mas de nada adianta se nós continuarmos utilizando, permitindo que se utilize jogos de palavra, mecanismos retóricos para se fundamentar uma decisão. Uma decisão de 100 páginas não significa que ela esteja fundamentada. E aí vem o ponto que a oralidade e a cultura das audiências no processo penal tenta colocar um pouco limite nesse uso, nesse âmbito de tomada de decisões. Porque se você parar para pensar, quando eu falo que para tomada de decisão precisa de uma audiência, eu pego esse contexto que eu falei no começo, representação da autoridade policial, pedido do Ministério Público e decisão do juiz, depois se manifesta a defesa, trago isso para a audiência e digo o seguinte: agora, para que o Ministério Público peça uma prisão preventiva, por exemplo, ou peça qualquer outra medida cautelar, seja cautelar pessoal ou real, ele precisa solicitar uma audiência e nessa audiência, com a participação das partes, ser tomada a decisão. E aí vem uma mudança de comportamento dos envolvidos no processo. Você tira o juiz de como personagem principal do processo, você coloca ele numa posição passiva, em que ele vai fomentar as partes debatendo. Então, eu, Ministério Público, quero requerer a quebra do sigilo bancário e fiscal do acusado. Eu, defesa, chego e digo o seguinte: não precisa quebrar o sigilo fiscal bancário. Está aqui toda a documentação do meu sigilo fiscal e bancário. Isso tudo numa audiência. O que o juiz fez aqui? Ele simplesmente mediou o embate. Esse embate foi resolvido pelas próprias partes, o juiz numa posição passiva, como ele deve ser, em que as partes reassumem o protagonismo no processo. Eu acho que o grande ponto central de toda essa mudança, e somente com essa perspectiva nós poderemos dar o real significado a essas alterações, é justamente com a entrada da oralidade e a cultura das audiências, a mudança de perspectiva e comportamento dos personagens. O juiz coloca-se na posição passiva, a acusação retoma um protagonismo para a prática de seus atos e a defesa também alça um protagonismo para que ela possa se manifestar de forma equiparada com a acusação. Né? Vamos efetuar. Isso a gente não vai conseguir jamais se nós continuarmos com essa escrituração, com essas práticas de atos decisórios ocultos, sigilosos, com a defesa se manifestando sempre depois. E isso tudo, Gustavo, vem de, novamente, a perspectiva de qual o sentido e o significado dos institutos. Por exemplo, cara, o que é contraditório? Contraditório é muito mais do que contrapor ao que foi dito. Isso é um erro que se reproduz historicamente. Olha, contraditório é informação e reação. Ok, isso é uma parte do contraditório. O contraditório vai além disso. O contraditório é você se manifestar no momento da propositura da prova ser produzida. O contraditório é você se manifestar antes mesmo da prova ser aceita, admitida ou produzida. Se não, nós ficaremos sempre nessa coisa, informação e reação. E aí fala depois, fala depois, fala depois, fala depois. Isso não existe, cara. Isso aí não é processo, isso não é sistema acusatório. Sobre o contraditório, o professor Nereu Giacomelli, no livro dele, ele tem um trecho bem interessante que ele fala, né? O contraditório não é só você se contrapor, mas você ter a capacidade suficiente de convencimento do magistrado, do destinatário. Não adianta nada eu manifestar depois, quando a decisão está tomada. Isso, já está com a decisão tomada. Ele já ouviu, antes, já leu, já conheceu, já criou uma contaminação mental, já está ali e já tem a decisão formada. Só está, na verdade, cumprindo a formalidade. E a defesa não pode ser relegada a mero cumprimento de formalidade. A gente tem realmente
ter condições para o processo democrático, para a gente ter o devido processo legal, condições de se contrapor de forma efetiva e eficiente, com capacidade igual de convencimento do destinatário, né? Do autor da decisão. E isso é interessante, inclusive, na lei anticrime, quando tem lá sobre a prisão preventiva, exige que o juiz fundamente quando ele não faz essa audiência, né? Quando ele não faz isso. Isso é bem interessante. Essa mudança, apesar da decisão do Supremo suspendendo a parte do juiz de garantias, como estamos em vigor com a questão da prisão preventiva, dá para a gente ter, digamos assim, uma realidade concreta, mais efetiva em favor do acusado, né? Que é quem mais sofre no processo, a defesa sempre tendo limitações na sua atuação, mas a gente consegue, de fato, melhorar um pouco essa situação tão gritante de desigualdade que a gente sofre, né? Só antes de continuar, Thiago, só mandar aqui um salve aqui para algumas pessoas que estão de fora aqui. Temos Rafael Santana, colega da comunidade também do Instituto. Temos aqui Márcio Berti, lá do Paraná. Fernando Mestrinho, defensor público aqui, defensoria, tem muita gente aqui, Soraya está aqui também. Defensor público lá de Manaus. Temos uma galera boa aqui de fora do Brasil prestigiando a gente. Temos a Thaís Matarassade também assistindo também a gente. Tem uma galera boa, que é o Perito Judicial Florianópolis. Tem uma galera boa aqui. E quem puder, galera, vamos apertar o coraçãozinho, vamos compartilhar, vamos mandar para os amigos, que o debate vai ser bom aqui. Pode continuar, Thiago. Então, Gustavo, é bacana ver esse pessoal todo aí participando, cara. Então, assim, se você parar para observar, existe necessariamente uma mudança de perspectiva na atuação dos envolvidos no processo, tá? Você tem a posição do juiz, que ele se torna um indivíduo passivo, uma atuação passiva, e aí vem um detalhe, Gustavo, que é um desafio tanto para a advocacia quanto para a defensoria, que é justamente estarmos preparados para essa mudança de atuação no processo criminal. Porque, de certa forma, é muito comum para nós, por exemplo, após o término de uma IJ, a gente pedir prazo para memoriais e alegações finais, né? É muito cômodo. É cômodo porque a gente vai conseguir sentar com calma no escritório, reler o processo, etc, etc, etc. Só que isso precisa ser superado, né? Nós precisamos superar esse comodismo para que possamos dar efetividade à oralidade, à cultura das audiências. Porque isso é uma forma de nós pressionarmos os juízes a também decidirem a audiência. Porque da mesma forma que nós vamos, entre aspas, perder essa comodidade de ir em casa, no escritório, analisar o processo, rever anotações, etc, etc, você retira do juiz a possibilidade de delegar para que as decisões sejam proferidas. Você acaba com o assessor que está com o token dele e depois vai lá fazer a decisão e colocar no processo. Isso acaba. Nós precisamos mudar essa perspectiva e essa visão de processo. O que nós precisamos hoje com essa aproximação da visão teórica com a visão prática, para que elas possam se complementar e deixar claro que de nada adianta você estruturar de forma minuciosa quais são os requisitos para decreto da prisão preventiva. Nós estamos falando de processo. Processo é poder, cara. Poder. E você não consegue conter o poder se não for com um constrangimento epistemológico. Você não consegue conter o poder se você não constranger de forma teórica e técnica a decisão judicial. E você só consegue fazer isso ali, presencialmente, naquele momento. Porque senão depois você tem que novamente, pela escrituração, interpor recurso, habeas corpus, impugnar, se manifestar, e o tempo vai se passando e a pessoa continua presa. O ponto central de tudo isso, Gustavo, que a gente precisa parar para olhar com essas lentes, e por isso que eu disse, eu vim aqui hoje, eu me propus hoje a trazer uma nova perspectiva da visão da prisão preventiva, tá? Para além dos requisitos e pressupostos. A gente precisa hoje parar para pensar e nos perguntarmos se estamos preparados, por exemplo, para fazer uma audiência de custódia, como ela é feita, que você tem acesso ao APF de madrugada e no dia seguinte você tem que fazer a audiência de custódia. Você está preparado? Você tem que estar. Senão você não pega para fazer. Agora, a gente está falando isso para além da audiência de custódia. A gente está falando isso para pedido de prisão preventiva, para recebimento, para decisão de recebimento de denúncia. A gente está falando isso para inúmeras situações que nós não conseguimos fazer com que possa limitar o poder, quando esse poder vem de uma forma que a gente não sabe de como, onde e quando. De repente, do nada, sai a decisão no sistema. Ponto. Olha que loucura, né? Então, o que eu quero colocar aqui, Gustavo, é que
essa nova perspectiva de processo que nós precisamos traçar e enxergar é uma perspectiva em que as partes, em especial Ministério Público, Advocacia e Defensoria Pública, elas devem estar preparadas para enfrentar essa nova moldura de atuação, essa nova forma de atuação. Bom, isso tudo tem consequências. E aí nós temos os limites legislativos que nós precisamos para trabalhar tudo isso. Bom, você adiantou. Hoje nós temos um roteiro de decisão, do que é uma decisão fundamentada. Porque o nosso grande problema, que se você parar para pensar, é o seguinte. Olha, nós tínhamos o quê? O artigo 93, inciso 11, né, que dizia toda decisão deverá ser fundamentada. E aí o que é decisão fundamentada? Começa. O advogado tem esse problema, cara, questiona tudo. E aí você cria o que é a decisão fundamentada? Bom, hoje a gente tem um roteiro. Mas antes desse roteiro, nós precisamos o quê? Parar para pensar algumas mudanças pontuais que podem refletir de forma drástica na atuação prática. Né? O que isso quer dizer? Por exemplo, quando eu peguei essa lei e dei aquela primeira leitura, antes de fazer essa análise com essa nova visão da oralidade, da cultura das audiências, a primeira coisa que eu percebi foi o seguinte, bom, acabou a prisão de ofício. Né? O juiz não pode mais decretar prisão preventiva de ofício. Ok, isso é uma vantagem. Beleza, ótimo. Depois disso, você tem o seguinte. Qual é o nosso grande questionamento? Olha, a prisão não tem prazo de duração da prisão preventiva. E aí eu vi muita gente confundindo e falando apressadamente sobre esse instituto, esse novo instituto com relação ao prazo. Né? A prisão preventiva ela não dura 90 dias. Né? Não se estipulou um prazo de 90 dias para a duração da prisão preventiva. O que existiu é exatamente o seguinte. Criou-se um limite para reanálise da duração dessa prisão preventiva. Então vamos lá. Você hoje, dia 1º de junho de 2020, você vai lá e decreta uma prisão preventiva. Ok. Você tem lá, seguiu todos os requisitos, pressupostos, o roteiro de decisão fundamentada, ótimo. Isso não quer dizer que essa decisão vai durar 90 dias. Isso quer dizer que, se ela durar até 90 dias, nesse período, o juiz deverá reavaliar se essa decisão, se essa prisão preventiva ela deve ser mantida ou não. E aí vem um ponto fundamental, Gustavo. Essa reavaliação é uma nova decisão. E essa nova decisão também precisa seguir todo o roteiro de fundamentação. Inclusive da contemporaneidade. Que é isso e mais, então, e mais. Os fundamentos que ensejaram a decisão não podem ser os mesmos que vão ensejar a manutenção. Eles podem até estar presentes, somados a outros motivos e fundamentos contemporâneos ou novos que possam justificar a prorrogação. Mas os mesmos fundamentos copilados para cá e justificar a manutenção, não pode. Por quê? Porque nós estamos falando de uma nova decisão. E mais, essa decisão precisa ser tomada em até 90 dias. Então, antes desses 90 dias, deve haver manifestação prévia do Ministério Público pedindo a prorrogação. Por quê? Se nós estamos falando que isso é uma nova decisão, se nós dissemos que acabou a prisão preventiva decretada de ofício, se dentro de 90 dias não houver pedido de prorrogação, relaxa a prisão. Com certeza. O juiz não pode prorrogar de ofício, porque ele estará decretando uma prisão preventiva de ofício. E isso não existe mais previsão legal para que isso seja praticado. É interessante, Thiago, que eu vi até uma decisão recente do Supremo, no habeas corpus do Rio Grande do Sul, que foi conseguido eliminar justamente porque o juiz não revisou a decisão e o advogado foi tentando levantar o Supremo, o STJ disse que não, mas o Supremo deu eliminar o seguinte, não houve a revisão, então o texto da lei 316, parágrafo único, é expresso, tem que ter essa revisão, tem que ter e ressalta a importância dos novos motivos, a questão da contemporaneidade, e o que a gente vê muito, né, a gente advogado, muito juiz diz, quando a gente pede a revogação da prisão, mas os fundamentos estão mantidos, não tem por que mudar, porque as causas estão mesmas, mas o que aconteceu há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, só até 90 dias, não é o que vale para hoje. Quando a lei traz expressamente essa questão dos fatos novos ou contemporâneos, traz essa importância de ter elementos concretos. Então, é nessa nova análise que tem que ver qual é o perigo que a liberdade da pessoa causa para o processo. Até porque a prisão é uma medida instrumental. Então, tem que fazer essa análise do perigo da liberdade. Senão, vamos estar incidindo na outra violação legal, que é a renovação da prisão de ofício.
vão estar Então, violando novamente tudo isso aí, trazendo mais um prejuízo. isso aí, você para pensar e reparar é o seguinte, tudo isso é fruto da má compreensão de qual a finalidade da prisão preventiva. Você parar para pensar, se você pegar hoje, sair com um caderninho debaixo do braço e uma caneta e começar a perguntar qual a finalidade da prisão preventiva, qual a finalidade da prisão preventiva? Pedir aqui o número do julgado é 179859, Rio Grande do Sul, habeas corpus. Liminar foi de Gilmar Mendes. Se você parar para perguntar qual a finalidade da prisão preventiva, dificilmente você vai ter alguém. A prisão preventiva ela serve para reduzir danos, reduzir perigos, proteger o processo. Ou seja, existe algo temporário, passageiro, que precisa ser contido com a prisão preventiva para que isso não afete pessoas ou o processo. A partir do momento que isso perde o sentido, a prisão preventiva também perde o seu sentido. Por isso a necessidade da revisitação, de análise dos motivos que permanecem ou não para a prisão preventiva. Não adianta você você criar um instituto e não trazer nova regulamentação, por exemplo. Se você chega simplesmente e diz o seguinte, olha, a reanálise em 90 dias, ela pode ser apenas de prorrogação. Sabe o que vai acontecer, Gustavo? A única coisa que vai mudar é que a cada 90 dias vai ser um despacho assim. Inalterados os motivos que ensejaram a prisão preventiva, prorroga-se a prisão preventiva. Isso não é a perspectiva da mudança legislativa, isso não é a perspectiva da oralidade, isso não é a perspectiva da presunção de inocência, isso não é a perspectiva do contraditório, da contemporaneidade, isso não é a perspectiva do sistema acusatório que agora o nosso processo adotou. Então o que você precisa parar para pensar é, nós temos uma atuação de ofício do juiz para garantir direitos e proteger a pessoa, e nós temos a necessidade de manifestação da acusação para que o juiz possa violar legitimamente os direitos das pessoas, os direitos dos acusados. Então, o que hoje é importante você parar para pensar é o seguinte, essa reanálise da prisão preventiva, primeiro, não é um prazo de duração da prisão preventiva, né? Pode ser que não chegue aos 90 dias e já tenha passado os motivos que ensejaram a prisão preventiva. Só que antigamente era tudo muito solto. Se você parar para observar, o nosso judiciário não pode ficar nada a cargo dele. Tudo tem que ser posto na lei, porque tudo que fica a cargo do judiciário fica largado. Então, quando diz o seguinte, olha, prisão preventiva, porque a gente reproduz conceitos que não refletem a realidade. Gustavo, para pensar numa coisa. Olha no teu escritório. Defensor, quem for defensor público, estiver atuando em vara criminal, olha no seu gabinete. Faça uma estatística rápida de quantos processos criminais no todo que não tem pelo menos um pedido de prisão preventiva. Cara, são praticamente todos os processos. Ou você tem no mínimo pedido de prisão preventiva. A grande maioria você tem a prisão preventiva decretada e aqueles que você não tem a prisão preventiva decretada, você tem pelo menos o pedido. Então se você parar para pensar, hoje a prisão preventiva ela é o coração do processo criminal. Hoje o processo criminal não funciona mais, é igual a investigação. Investigação hoje não funciona sem interceptação telefônica e sem delação. O processo criminal não funciona sem prisão preventiva. Isso é a comprovação de quanto que as instituições elas não dão conta do que elas se propõem a fazer e elas empurram violando direitos a todo momento. Isso a gente não pode permitir. Então, quando você cria... E detalhe, Gustavo, que eu já ia passar batido, eu lembrei agora. Você falou do julgado aí, falou de contemporaneidade. Uma coisa que a gente precisa brigar muito, cara, e fazer valer é o seguinte. 90 dias são 90 dias. 45 mais 45, 80 mais 10. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é aceitável aquelas decisões ridículas dizendo... De acordo com a complexidade do caso, o prazo não é contado matematicamente. E isso vira justificativa para a prisão preventiva ad eterno. Isso vira justificativa para que a prisão preventiva se perdure no tempo e não se respeite os prazos estabelecidos na lei. A gente precisa ter um movimento e a advocacia precisa assumir, a advocacia e a defensoria, a defesa, precisa assumir esse protagonismo para que pelo menos o dispositivo legal seja cumprido. Se o dispositivo legal diz que são 90 dias, a gente não pode permitir que no 95º dia o juiz mande para o MP se manifestar e lá no 100º dia ele decidir, como normalmente acontece. Você bateu 91 dias, você impetra um habeas corpus, o juiz manda para o MP e aí julga-se prejudicado o habeas corpus porque o juiz já cumpriu. O juiz não cumpriu, a prisão tem que ser relaxada. Passados os 90 dias, essa prisão precisa ser relaxada. A lei é clara. Nesse sentido, inclusive, que passou do prazo
Acabou, acabou. Vamos colocar assim, a nossa bandeira, a nossa luta, o nosso objetivo, o nosso foco no momento tem que ser pelo menos para que aquilo que objetivamente está posto na lei seja cumprido. Nós temos um grande problema que nós temos esse tamanho problema que é a subjetividade deferida ao julgador, e essa subjetividade deferida ao julgador cria toda essa insegurança jurídica que nós temos. Se você parar para observar, o mínimo que nós temos de segurança é o cumprimento do disposto na lei. Se está disposto na lei, por exemplo, que são 90 dias, que não cabe prisão decretada de ofício, que deve haver pedido de manifestação prévia do MP, isso é o mínimo que nós precisamos exigir para que o processo caminhe corretamente. Isso nós precisamos ter esse protagonismo de manutenção disso, de levantar essa bandeira mesmo, né? Eu não quero usar palavras bélicas, eu não gosto. Eu acho que se a gente entrar numa luta processual, a gente está ferrado, a gente vai ser aniquilado, né? Mas não tem jeito, é a nossa luta, é a nossa bandeira. A gente precisa ter, pelo menos, o disposto na lei de forma objetiva cumprido. E nós não temos isso hoje. Se você parar para pensar, Gustavo, o que nós nos deparamos diariamente é justamente o juiz... O STF faz isso, né, cara? O que tá escrito na lei não é necessariamente o que está escrito. Isso é muito comum acontecer. Isso é muito comum. Eu estou vendo aqui um grande amigo aqui do Rio de Janeiro, o Rafael Barça, que é delegado. Eu até brinco com ele. O Barça, quando ele está na delegacia, ele não tem que interpretar a lei, cara. Se o fato se enquadra num tipo legal, ele vai enquadrar o cara no fato. Tipo legal está ali. Ponto. Acabou. Ele não tem que ficar fazendo interpretação mirabolante, criando que, mas aqui, se a gente pegar e conjugar com aquilo, não. E o que nós precisamos exigir do judiciário é justamente isso. Nós precisamos exigir do judiciário que ele cumpra o que está posto na lei. Se está posto na lei, deve ser cumprido, ponto. Engraçado isso é o seguinte, eu tive uma situação uma vez, Thiago, de um juiz, que é uma situação básica, assim, texto expresso como esse dos 90 dias. Eu aprendi para ele, olha, isso aqui é texto expresso dele, olha, eu entendo diferente, mas doutor, esse dispositivo não tem entender. Diz, isso é isso, mas para mim a lei está errada. Como é que você lida com isso, né? O magistrado que se acha tão superior que ignora isso. E aí uma preocupação grande é que, melhorando essa questão do acusatório hoje, que está mais fortalecida com a questão do juiz de garantias, a reforma do pacote de crime, da lei anticrime, vai existir uma perda de poder, uma perda de protagonismo do magistrado, com protagonismo maior do Ministério Público e da defesa. Então, assim, até que ponto a gente vai conseguir efetivar o mínimo, né? Que às vezes a gente quer aplicar, a gente só quer a lei, a gente não quer nada além disso. Tem esse discurso contra o advogado criminalista, dizer que ele é criminalista, defensor de bandido, tudo, mas a gente busca o mínimo, questionando nulidade, sabe? Nulidade não é a gente que cria, a nulidade está ali, o código está ali. O ministro Francisco Campos disse que o código novo, né, aquele código, quando ele fez o CPP, ele era, na disposição de motivos, imune à imunidade, para impedir que advogados enrolassem e atrasassem esse processo. E ainda assim, ninguém quer reconhecer, sabe? Assim, é um absurdo que a gente hoje lute pelo mínimo, né? A gente luta pela lei, e isso é algo que a gente precisa continuar lutando para algum dia conseguir. E só antes de passar a palavra aqui, saudar também a presença aqui da sua conterrânea, Janaina Matida, professora de provas aí, também a professora Marcela Mascarenhas Nardelli, está presente. Tem gente boa prestigiando a gente aí. É bacana, a gente vai falando, a gente vai vendo os nomes aqui, que se a gente for falar com todo mundo, a gente se perde, né? Por exemplo, eu tava desenvolvendo um raciocínio aqui, apareceu a Isabelle Benito, que é uma apresentadora do SBT Rio aqui, que eu sou comentarista lá, ela falou lá, depois eu vou até falar com ela, porque eu acabei não conseguindo responder ela, porque a gente se perde, bicho, senão a gente fica aqui. Mas, Gustavo, eu vou um pouco mais... regredir um pouco mais do que você falou. Você fala assim, porra, o juiz, ele normalmente diz que não é bem aquilo que está posto na lei. Mas, cara, se você parar para pensar, isso vem desde a nossa graduação, Gustavo. Sabe por quê? Quando você tem um professor que chega para você e diz o seguinte, olha, aonde está escrito deve, lê se pode. Onde está escrito pode, lê se deve. Cara, pelo amor de Deus, bicho. Vamos lá. Onde está escrito pode, P-O-D-E, você não tem como ler deve. E vice-versa. O problema começa desde daí. Se você parar para observar, o professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, que já falou inúmeras vezes a NBADPP, o professor de todos nós, ele sempre fala uma coisa que eu vou carregar comigo a vida inteira. Ele diz o seguinte, nós precisamos revisitar os fundamentos dos fundamentos. Então, quando no meio da minha fala aqui, como a gente tem um tempo curto, então eu estou tentando sintetizar tudo, eu voltei aqui na natureza jurídica do processo,
eu voltei aqui na finalidade do processo, eu voltei aqui na finalidade da prisão preventiva, que são conceitos e definições que nós aprendemos na graduação. Né? Em tese, partimos do pressuposto que todos nós sabemos isso. Só que se nós não revisitarmos isso tudo para que possamos entender e conectar os institutos, a gente vai ficar falando de qualquer coisa sobre qualquer coisa, como o professor Lênio fala. Né? E, ou se você observar, no processo penal, hoje em especial, tem muito disso. Fala-se muito de muita coisa que eu peraí, gente, a gente está discutindo sobre exemplo, né? Agora, há pouco tempo, eu estava discutindo sobre prisão preventiva e começaram a falar de um monte de coisa, eu falei, peraí. Vocês já estão falando de direito processual tributário, um monte de coisa que não tem nada a ver com processo penal e muito menos a ver com prisão preventiva. As pessoas começam a falar de tudo, de qualquer coisa, falando de qualquer coisa sobre qualquer coisa, e a gente no final não sabe de porra nenhuma do que estão falando. Então o que nós precisamos parar hoje de pensar é o seguinte, nós precisamos ter metodologia, nós precisamos estruturar. A oralidade é uma metodologia de trabalho no nosso processo criminal. O processo criminal agora tem uma nova metodologia de trabalho. Nós não temos mais a escrituração da representação do delegado, a escrita a pedido do Ministério Público, a decisão do juiz, depois de tudo cumprido, a defesa se manifesta. Essa metodologia agora mudou. Houve uma mudança de perspectiva. Agora você tem a solicitação de uma audiência para que as partes nessa audiência debatam, apresentem elementos probatórios ou elucidativos para que a decisão seja tomada ali. Veja como isso muda drasticamente na condução de um processo. Leia-se, condução do processo, juiz, como a postura dele agora, ele não tem que se preocupar se a acusação ou a defesa estão fazendo o papel deles, não. Ele tem que se preocupar em fazer valer essa metodologia de trabalho. A acusação tem que se preocupar em Oi, boa noite. Parece que o professor caiu. Vamos aguardar o retorno dele. E é importante esse novo panorama que o Thiago está falando tão bem aí, a questão do acusatório, a questão da oralidade, a importância de se ter essa nova mentalidade, apesar das dificuldades que vamos encontrar, porque o magistrado está acostumado a fazer a gestão da prova, né? Isso o professor Jacinto Coutinho explica muito bem sobre a questão dos sistemas processuais, quando ele fala que a base de tudo é o princípio fundante, é o que faz a gestão da prova. Se o magistrado está responsável pela gestão da prova, como hoje tem no Brasil, não temos o princípio acusatório. E no princípio acusatório tem justamente isso da gestão da prova ser dividida entre as partes, né? E aí você tem uma efetivação maior do contraditório, efetivamente, tem a paridade de armas. Por isso que é importante a audiência, a questão da oralidade, que interrelaciona com tudo isso, para a gente poder realmente efetivar esse processo de forma concreta. E a gente conseguir ter os resultados que a legislação buscou trazer, né, essa inovação, que é muito importante, apesar de ser uma reforma pontual, uma reforma parcial. É importante essa alteração, essa inovação, que vai trazer somente benefícios. O magistrado precisa entender que não vai existir uma perda de poder. Ele agora, o papel dele é efetivamente ser o guardião do devido processo legal, da aplicação da lei, do sistema. E realmente, Paula, estou vendo aí, o livro do professor Jacinto é fantástico, ele ficou até de assistir aqui a gente. E ele fala muito bem sobre isso, né? A importância dos sistemas processuais, a importância da oralidade, quais são os reflexos disso. E tenho amigos que tiveram no curso do Serras sobre a questão da oralidade em processo penal. O Thiago caiu aqui. A oralidade em processo penal, que fala justamente dos benefícios disso. O processo fica mais rápido, é uma nova realidade, e não efetivamente, não necessariamente vai resultar em impunidade, né? Na verdade, tem um processo mais prático, mais concreto. Thiago, estamos voltando aí. Pena que só temos 5 minutos, né? Eu não me lembro onde, enfim, acabei me... Eu estava falando da oralidade, a questão da nova mentalidade, né, que você acabou caindo aí, eu tentei
contribuir também, que é o seguinte, que o juiz hoje assume um novo papel, né? Ele é o guardião do devido processo legal, ele é o guardião dos direitos constitucionais, ele, na verdade, promove, fiscaliza para que o processo ocorra dentro das normas. Então, isso aí, Gustavo, assim, e que fique bem claro, não só o juiz, como a acusação e a defesa devem se realocarem na atuação do processo, né? O juiz, obviamente, ele é deslocado para o seu devido lugar, ele é colocado como o responsável pelo fomento do debate e é deferido e colocado às partes, acusação e defesa, como os grandes protagonistas, como aqueles que devem produzir material probatório com relação às suas alegações. Como eu estava dizendo no final, a defesa ela tem que sair do seu comodismo e partir para uma nova perspectiva de atuação em que a gente, se não for comprovar o que estamos alegando, é óbvio que a presunção de inocência persiste, é uma forma de tratamento, ele é muito mais do que considerar culpado apenas após o trânsito julgado, mas é importante colocar que a defesa ela precisa efetivamente, pelo menos, colocar em dúvida aquilo que a acusação vem trazendo. Então, esse novo patamar a ser alçado pela uma expressão flamenguista, né, rubro-negra, esse outro patamar aqui que a defesa tende a assumir agora, é para poder, sim, produzir material probatório para que suas alegações, pelo menos, descredibilizem as alegações do Ministério Público. Eu vi aqui que perguntaram o nome do meu livro, Gustavo, deixa eu só fazer um jabá aqui. Meu livro é Prisões e Medidas Cautelares à Luz da Constituição, publicado pela editora Tirano Leblanc. Está na 5ª edição e eu estou atualizando agora com a lei que vai sair a 6ª edição. Mas eu fiquei muito feliz porque a 5ª edição, que foi feita antes da lei, que essa lei não tem nada a ver com o projeto, né? O projeto é completamente distinto dessa lei. Muito disso eu já dizia, eu já falava da cultura das audiências, eu já falava da oralidade, eu já falava dessa mudança de perspectiva, desse novo protagonismo, da passividade do juiz passivo, e fiquei muito grato e feliz com essa alteração legislativa que veio a corroborar e confirmar aquilo que eu já acreditava decorrente dos estudos, né? É isso, cara, espero que eu tenha não trazido respostas, mas eu espero que eu pelo menos tenha trazido questionamentos e dúvidas na cabeça de quem ficou aqui ouvindo até agora, para que mude essa perspectiva de visão da prisão preventiva, mude essa perspectiva de, para além dos requisitos e pressupostos, vamos criar mecanismos que possam controlar a prisão preventiva, que já está claro que requisito e pressuposto não é suficiente. Então a gente precisa sim avançar para conter esse uso do poder, porque eu acho que a prisão preventiva é a máxima do exercício do poder, mais do que uma condenação, porque uma prisão que decorre de condenação é uma prisão pelo menos legítima. A parte do pressuposto que a prisão preventiva é um encarceramento ilegítimo, e raríssimos são as vezes que ela é legítima. Nós precisamos controlar isso, nós precisamos modificar esse estado de coisas que a gente está vivendo. Hoje, mais da metade da nossa população carcerária é de preso preventivo. Isso não está certo, bicho. Algo de errado não está no lugar. Então, assim, a gente não pode permanecer e legitimar isso. Vamos precisar encerrar aqui agora. E, encerrando, tivemos a presença do nosso grande mestre, né? Jacinto Coutinho, acabou de chegar aí. Um abraço para ele. Grande Jacinto. Beijo para ele. Tão citado aqui hoje, convido você, está aqui presente, prestigiando a gente, né? Agradecer a todos presentes, lembrar que temos no BetPP diversas lives, estão sendo sempre divulgadas. Thiago, muito obrigado pelo convite, pela aula, pela contribuição, que foi muito importante. A gente saiu do beabá da requisito legal, né? Começamos a fazer diversas análises mais profundas, que são importantes para o crescimento. Agradecer a presença aqui de todos, vi diversos defensores, diversos delegados, inclusive o presidente do sindicato delegado está aqui, Fábio Modelo, nosso presidente, que está aqui, Luiz Gabriel, o vice-presidente Vinícius Assunção. Agradecer a todos, lembrar do boletim do BLPP, que a gente sempre publica coisas legais, no material que a gente está tendo aí, e pedir para que todo mundo continue nas lives aí. Thiago, contamos... Eu vou mandar um artigo sobre isso que a gente falou aqui hoje aí para o boletim. Pode deixar. O Marco, mande mesmo. Estamos aguardando. Obrigado. Obrigado a todo mundo. E em breve estaremos juntos de novo aí discutindo, viu, Thiago? Forte abraço para todos. Gustavo, um abraço para você também. Tudo de bom aí. Valeu.